Você já imaginou que até mesmo a NASA, a maior agência espacial do mundo, ainda se depara com fenômenos tão estranhos que simplesmente não consegue explicar? Acredite, existem acontecimentos no espaço e até mesmo aqui na Terra que deixam os cientistas completamente sem respostas. E hoje você vai conhecer alguns dos mistérios mais enigmáticos já observados, que permanecem sem solução mesmo com toda a tecnologia e conhecimento que temos. Prepare-se, porque alguns desses fenômenos parecem saídos de um filme de ficção científica, mas são totalmente reais e registrados por pesquisadores que ainda tentam decifrá-los. A gente costuma olhar para organizações como a NASA e pensar que eles têm todas as respostas. Mas aqui vai um segredinho do mundo científico. O universo é excepcionalmente bom em guardar segredos. Imagine que você é o melhor detetive do mundo. Você tem as ferramentas forenses mais avançadas, uma equipe de analistas brilhantes, acesso a todos os bancos de dados imagináveis. No entanto, de vez em quando, um caso cai na sua mesa que desafia toda a lógica. As pistas não se encaixam, as evidências se contradizem. É uma caixa de quebra-cabeça sem chave aparente. Essa é exatamente a situação em que a NASA e a comunidade científica global se encontram. Eles são os detetives do cosmos. Esses momentos testam nosso entendimento e expandem os limites do que pensamos ser possível. Eles nos lembram que ainda somos iniciantes na exploração da vastidão. Esses enigmas não são falhas da ciência, pelo contrário, são seus maiores propulsores. Um mistério não resolvido é um chamado à ação, um convite para pensar maior e inventar novas ferramentas. Nesta jornada, vamos explorar 5 desses notáveis enigmas. Então, apertem os cintos. Nossa primeira parada é um vale remoto e tranquilo no centro da Noruega, chamado Hesdalen. Por décadas, este lugar modesto tem sido o palco de um dos mistérios mais persistentes e bem documentados da Terra. Moradores e cientistas têm testemunhado e registrado luzes estranhas e inexplicáveis no céu. Não são apenas pontos fugazes. Estamos falando de esferas de luz brilhantes, brancas, amarelas, vermelhas que pairam, flutuam silenciosamente ou, às vezes, cruzam o vale em velocidades incríveis. Elas podem ser tão grandes quanto um carro e podem aparecer por alguns segundos ou permanecer por mais de 1 hora. Imagine olhar pela sua janela em uma noite fria e ver um orbe silencioso e brilhante realizando uma dança lenta e deliberada contra o pano de fundo das montanhas. O fenômeno é tão consistente que uma estação de pesquisa científica, a Hesdalen AMS, foi estabelecida ali mesmo no vale. Armados com câmeras espectrômetros, radar, os cientistas têm tentado pegar essas luzes em flagrante e analisar suas propriedades. Os dados que eles coletaram são tão fascinantes quanto intrigantes. O rastreamento por radar mostra que os objetos são às vezes coisas reais e físicas, não apenas truques de luz. A análise espectrográfica. As luzes parecem ser compostas de elementos comuns, mas o mecanismo que as aquece a um plasma luminoso permanece um mistério completo. O que torna as luzes de Hesdalen tão particularmente desconcertantes é o seu comportamento. Não são aeronaves, não são meteoros, não são relâmpagos. Ocorrem em tempo claro e duram muito tempo. Teorias foram propostas, é claro. Algumas sugerem que são uma forma de raio-bola. Outros especularam sobre a piezoeletricidade. Mas nenhuma dessas teorias explica totalmente a variedade e a complexidade dos avistamentos. Como uma bateria natural no solo poderia projetar uma bola de plasma coesa e estável que se move inteligentemente pelo céu? A energia necessária seria imensa. Quando um fenômeno é tão persistente e bem documentado quanto as luzes de Hesdalen, ele naturalmente atrai a atenção da comunidade científica mais ampla, incluindo agências espaciais como a NASA. Embora a NASA não tenha lançado uma missão dedicada e em larga escala para Hesdalen, seu foco principal é o espaço, afinal,
Seus cientistas e as tecnologias que ela desenvolve são cruciais para a análise dos dados. Ciência atmosférica, física de plasma, espectroscopia. Pense nisso menos como uma investigação direta da NASA e mais como um esforço colaborativo, onde a base de conhecimento da NASA serve como um recurso crítico para os cientistas que tentam resolver o enigma. Eles fornecem as ferramentas e as teorias. A equipe de Hessdalen fornece os dados intrigantes. Para as luzes de Hessdalen, uma linha de investigação envolve o plasma. O universo está cheio dele. É do que as estrelas são feitas. Poderia uma combinação única de geologia local e condições atmosféricas criar uma bolha de plasma contida e flutuante? Alguns pesquisadores propuseram que um cristal de Coulomb de poeira ionizada poderia ser formado na atmosfera do vale. Esse aglomerado de partículas carregadas, interagindo com campos elétricos e magnéticos locais, poderia brilhar e se mover de maneiras estranhas. É uma ideia fascinante. No entanto, a estabilidade e a longevidade das luzes observadas são difíceis de explicar. Uma simples bola de plasma deveria se dissipar muito rapidamente. Qual é a fonte de energia que a mantém brilhando por minutos, ou mesmo uma hora? Que mecanismo a contém e impede que ela se expanda e se apague? As sondas planetárias da NASA estudaram fenômenos atmosféricos em todo o sistema solar, de raios em Júpiter a redemoinhos de poeira em Marte. Mas nada se compara à descrição das luzes de Hessdalen. O comportamento dessas luzes parece quase controlado. Isso leva à conclusão frustrante, mas emocionante, de que podemos estar perdendo uma peça-chave do quebra-cabeça da física. A colaboração entre pesquisadores locais e a comunidade científica global, incluindo o acesso ao vasto conhecimento da NASA, descartou muitas explicações simples, mas não chegou a uma definitiva. As luzes de Hessdalen são um exemplo perfeito de um mistério local, com implicações universais. O capítulo final explicando como tudo acontece ainda está por ser escrito. Agora, vamos mudar de um mistério visual para um mistério sonoro. Em todo o mundo, pessoas têm gravado ruídos estranhos e poderosos que parecem vir do céu. Dos Estados Unidos à Ucrânia, do Canadá à Austrália, pessoas têm gravado ruídos estranhos e poderosos que parecem vir do céu. As descrições são notavelmente consistentes. Um som grave, metálico, gemido, frequentemente comparado a uma trombeta ou a um coro de buzinas. Não são sussurros sutis, são altos, onipresentes e profundamente perturbadores. Vídeos dessas trombetas celestiais inundaram a internet, capturando o áudio cru e bizarro que parece não ter uma fonte identificável. É como se o próprio céu estivesse gemendo sob alguma pressão imensa e invisível. A NASA foi rápida em abordar a crescente preocupação e curiosidade pública em torno desses sons. Seus cientistas levaram os relatos a sério e ofereceram várias explicações potenciais e inteiramente naturais. Uma teoria principal é que esses ruídos são gerados pela própria Terra. Placas tectônicas se atritando no subsolo profundo podem criar ondas acústicas de baixa frequência que viajam até a superfície. Pequenos terremotos superficiais, ondas oceânicas distantes quebrando, que sob as condições atmosféricas certas se tornam audíveis. Outra possibilidade reside em nossa própria atividade humana. O zumbido combinado de fábricas distantes, o ruído do tráfego rodoviário, o rugido de um motor a jato, que podem viajar por quilômetros e ser distorcidos por camadas atmosféricas. Especialistas da NASA apontaram que nossos cérebros são programados para encontrar padrões e podemos interpretar uma mistura de ruído industrial ambiente como um único som coerente, como uma trombeta. É um caso clássico de nossa percepção tentando dar sentido ao caos sensorial. Apesar dessas explicações científicas plausíveis, uma resposta satisfatória permanece ilusória.
Nenhuma dessas teorias explica totalmente a natureza global e muitas vezes simultânea dos relatos, nem a qualidade distintamente metálica e ressonante que tantas testemunhas descrevem. As trombetas celestiais são uma tempestade perfeita de ambiguidade. Os sons são reais, mas sua origem é um fantasma. É uma ilusão auditiva global, uma sinfonia geológica, ou algo totalmente diferente. O veredito ainda está em aberto, e o céu continua a tocar sua canção estranha e inquietante. Na noite de 15 de agosto de 1977, talvez tenhamos escutado uma mensagem que não era para nós. No radiotelescópio Big Ear, da Universidade Estadual de Ohio, um astrônomo chamado Jerry Ehman revisava dados do SETI. O telescópio estava apontado para Sagitário, escutando sinais incomuns. Enquanto Ehman escaneava a impressão do computador, seus olhos fixaram-se em uma sequência de caracteres: 6, E, Q, U, J, 5. Isso não era apenas ruído, era um sinal de rádio poderoso e de banda estreita, detectado por 72 segundos. Atordoado, Ehman circulou a sequência e escreveu na margem: Uau! Primeiro, sua força, mais de 30 vezes o ruído de fundo. Segundo, sua frequência, cerca de 1420 MHz, a linha do hidrogênio. O sinal apareceu, manteve-se forte e então desapareceu. Astrônomos reapontaram o Big Ear e telescópios maiores. Eles escanearam centenas de vezes. Nada. Silêncio absoluto. Foi um evento único. Um fantasma cósmico, claro, forte, aparentemente artificial, que nunca mais se repetiu. Numerosas tentativas de explicação surgiram. Poderia ter sido um satélite? Improvável. Frequência protegida. Poderia ter sido uma cintilação interestelar? Uma teoria mais recente sugeriu nuvem de hidrogênio de um cometa em passagem, mas isso tem sido amplamente contestado. Até hoje, o sinal "Uau" é o candidato mais forte à transmissão extraterrestre já detectada. Um sussurro de 72 segundos que ecoa até hoje, nos deixando a perguntar: quem ou o que o enviou? Vamos fazer uma viagem de uns 900 milhões de milhas da Terra para o majestoso planeta dos anéis, Saturno. Nosso destino é o Polo Norte. Lá, existe algo totalmente bizarro e belo. Um sistema de tempestade massivo, de 6 lados, conhecido como o hexágono de Saturno. O hexágono é colossal. Cada um dos seus 6 lados é mais longo que o diâmetro do nosso planeta inteiro. Foi avistado pela primeira vez pela Voyager nos anos 80, mas não foi até a missão Cassini que tivemos uma visão clara e de longo prazo. Por anos, a Cassini orbitou Saturno, observando o hexágono girar. Uma poderosa corrente de jato, com ventos que chegam a mais de 200 milhas por hora, forma os limites do hexágono. Dentro dessa forma gigante, outras nuvens e vórtices menores giram. A estrutura inteira gira em sincronia com a rotação de Saturno, cerca de 10 horas e meia. Na Terra, furacões são circulares. Porque, em Saturno, existe uma forma geométrica perfeita e rotativa. Por que 6 lados? Cientistas tentaram replicar esse fenômeno em laboratório. Ao girar o fluido em diferentes velocidades, eles conseguiram criar ondas estacionárias que formaram formas geométricas, incluindo hexágonos. Isso sugere que o hexágono seja uma onda gigante e estacionária na corrente de jato. Mas este é um modelo simplificado e não captura totalmente a complexidade da atmosfera de Saturno. Não captura sua química, suas fontes de energia internas, ou porque este padrão se manteve estável por tanto tempo.
possivelmente séculos. A missão Cassini nos deu uma visão sem precedentes. Os modelos da NASA podem reproduzir alguns aspectos do hexágono, mas não conseguem explicar completamente por que esse padrão é tão dominante e estável. Os dados de Cassini vivem nos servidores. Cientistas do JPL e do mundo todo ainda estão vasculhando esse tesouro em busca de pistas. O hexágono nos lembra que, mesmo no nosso sistema solar, existem maravilhas que parecem quase artificiais em sua perfeição. Isso prova que a criatividade da natureza excede em muito a nossa. A missão Cassini foi o nosso olho de longo prazo no sistema saturniano e nos deu uma visão sem precedentes do hexágono. Por 13 anos, de 2004 a 2017, Cassini capturou milhares de imagens e coletou uma vasta quantidade de dados. Ela observou o hexágono através das estações de Saturno. Quando a primavera chegou no hemisfério norte, a luz solar começou a iluminar o polo, e a Cassini viu a cor do hexágono mudar. De um azul nebuloso para um amarelo dourado, revelando a química complexa impulsionada pela radiação ultravioleta do Sol. Os dados da Cassini permitiram que cientistas construíssem modelos detalhados. Eles confirmaram que é uma onda na corrente de jato, mas uma excepcionalmente estável. Os ventos do jato agem como uma barreira, impedindo que partículas de névoa de fora entrem, o que ajuda a explicar as diferenças de cor. No centro, a Cassini descobriu um vórtice massivo, semelhante a um furacão, com um olho 50 vezes mais largo do que o olho de um furacão típico na Terra. Este vórtice parece estar preso no lugar pela corrente de jato hexagonal circundante, criando uma tempestade dentro de uma tempestade. Os experimentos de laboratório que criam hexágonos são altamente controlados. A atmosfera de Saturno, uma mistura turbulenta de gases, temperaturas e pressões, é tudo, menos isso. Os modelos da NASA podem reproduzir alguns aspectos, mas não conseguem explicar totalmente por que esse padrão é dominante e tão estável. A missão terminou em 2017, quando ela mergulhou na atmosfera de Saturno, mas seu legado vive nos dados que enviou de volta. Os cientistas ainda vasculham esse tesouro em busca de mais pistas. O hexágono serve como uma poderosa lição. A natureza é mais criativa do que imaginamos. Enviamos um emissário robótico. Ele estudou um planeta por mais de uma década e enviou de volta imagens de algo que ainda nos intriga. Todos os dias, a Terra é bombardeada por detritos espaciais. A maioria são grãos de poeira minúsculos que queimam inofensivamente em nossa atmosfera, criando aqueles riscos passageiros que chamamos de meteoros, que chamamos de estrelas cadentes. Objetos maiores, os meteoroides, podem criar bolas de fogo espetaculares, também conhecidas como bólidos, que iluminam o céu noturno. A NASA tem toda uma rede, a rede de bólidos All Sky, dedicada a rastrear esses eventos para calcular trajetórias e prever onde fragmentos podem cair. Mas, de vez em quando, um evento ocorre que não se encaixa no padrão. Uma bola de fogo brilhante é vista, mas nenhum impacto é encontrado, e sua origem permanece um mistério total. Um dos exemplos mais famosos é a Grande Bola de Fogo diurna de 1972, vista por milhares de pessoas no oeste dos Saskatchewan e Canadá. Este objeto, estimado em ser do tamanho de um ônibus pequeno, riscou a atmosfera por 101 segundos, mas nunca atingiu o solo. Foi um rasante da Terra. Ele entrou em ângulo raso, deslizou pelas camadas superiores como uma pedra quicando na água, e então disparou de volta para o espaço. Mas, de vez em quando, uma bola de fogo é vista, e buscas intensas não encontram fragmentos. É como se o objeto simplesmente tivesse desaparecido. Mais intrigantes são as bolas de fogo que parecem desacelerar muito rapidamente ou mudar de trajetória de maneiras inconsistentes com um pedaço de rocha. Isso levou à especulação sobre materiais incomuns, talvez algo parecido com uma pepita de matéria escura ou matéria espelhada,
Ideias altamente especulativas. A NASA e outras agências investigam com rigor. Usam dados de satélite, retornos de radar e relatos de testemunhas para reconstruir o evento. Frequentemente, uma explicação mundana é encontrada. Lixo espacial reentrando, um sinalizador militar ou fenômenos atmosféricos. Mas uma pequena porcentagem permanece sem explicação. Os dados são bons, os avistamentos são críveis, mas o evento não se conforma ao comportamento de um objeto conhecido. Estes são os casos arquivados cósmicos, os bate e foge do sistema solar. Eles deixam um rastro deslumbrante, mas nenhuma impressão digital, lembrando-nos que pode haver mais tipos de visitantes ao nosso planeta do que apenas rochas e gelo. Viajamos de um vale tranquilo na Noruega aos polos tempestuosos de Saturno, de um sussurro de 72 segundos vindo das estrelas a uma bola de fogo silenciosa em nosso próprio céu. Cada um desses fenômenos representa uma lacuna bela e frustrante. As luzes de Hesdalen, as trombetas celestes, o sinal WOW, o hexágono de Saturno e as bolas de fogo inexplicáveis. Eles nos forçam a confrontar duas possibilidades. A primeira, estamos encontrando fenômenos naturais novos para nós. Talvez as luzes de Hesdalen sejam energia geológica desconhecida. Talvez o hexágono de Saturno seja dinâmica de fluidos ainda não explicada. Mas há outra possibilidade, mais profunda. Será que estamos nos deparando com algo extraordinário? O sinal WOW poderia ter sido contato de outra inteligência? Algumas luzes e bolas de fogo poderiam indicar tecnologias além das nossas? A ciência lida com evidências, e aqui elas são fugazes e ambíguas. A posição honesta é: não sabemos. E essa é a resposta mais emocionante. Não saber é motivo para levantar de manhã, construir telescópios maiores, enviar sondas para mundos distantes, continuar ouvindo a estática do cosmos. Esses mistérios não são só quebra-cabeças para a NASA, são para toda a humanidade. Olhar para o céu, nos maravilhar, participar da maior aventura, entender nosso lugar no universo. As respostas podem estar lá fora, esperando na luz, esperando no som, esperando no silêncio. Só precisamos continuar procurando e ouvindo.